Olá, gente, bom dia. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao canal Professora Karine Leite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é um resumo simples, o que é um resumo expandido, o que é um artigo científico, né? O que é um TCC, tá certo? Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Professora Karine Leite e à nossa aulinha sobre TCCs e resumos. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Professora Karine Leite. Tá, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é um resumo simples, o que é um resumo expandido, o que é um artigo científico e o que é um TCC, tá certo? Para quem vai escrever, né, resumos para congressos, ou seja, simples ou expandidos, para quem está a fim de escrever um artigo científico e para quem, né, vai escrever aqui um TCC, vou tentar clarear um pouco nas ideias de vocês, tá certo? Então, primeira pergunta que eu faço. O que difere, gente, um resumo simples de um resumo expandido, de um artigo científico e de um TCC? Será que é a estrutura? Será que são as normas? Então, vamos aqui estudar um pouquinho, tá? Quando eu falo, gente, de resumo simples, literalmente é um resumo simples, né? Ou seja, normalmente, dependendo das normas de um congresso ou das normas de um artigo científico, em que dentro desse artigo científico a gente tem um resumo simples, normalmente, né, ele é um parágrafo único, normalmente não tem escrita introdução, né, a palavra introdução, a palavra objetivos, metodologias, resultados e conclusão, tá? Então, normalmente é uma escrita bem simples, mas que tem que abordar, gente, esses pontos, ó, introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e, às vezes, referências bibliográficas. Professora Karine, então como é que nós iremos saber como escrever esse resumo simples? Primeira dica que eu dou, gente. Se for para um congresso, baixem as normas do congresso e lá ele vai dizer direitinho, ó, tem que constar obrigatoriamente introdução, objetivo, metodologias, resultados e conclusão ou considerações finais. Em algumas condições, né, o Congresso pede que você coloque referências bibliográficas, tá certo? E palavras-chave ou descritores, tá? E dependendo também do Congresso, a gente coloca, né, o termo introdução, 2 pontos, destacando objetivo, 2 pontos, destacando metodologia, 2 pontos, destacando resultados, destacando conclusão e referências bibliográficas embaixo. Normalmente, antes das referências bibliográficas, a gente tem as palavras-chave, tá? Ou alguns outros congressos também tem que abordar todas essas temáticas, também em parágrafo único, geralmente espaço simples, mas às vezes não precisa, não é necessário a gente colocar o nome, a palavra introdução, 2 pontos e escrever um pouco. Objetivo, 2 pontos e escrever. Então, depende das normas do congresso. Professora Karine, mas o resumo simples, às vezes, consta, na grande maioria das vezes, dentro de um artigo científico. Isso mesmo. De novo, então, o que é que você vai fazer? Vai escrever um artigo científico, baixa as normas desse artigo científico e visualiza o resumo simples, tá certo, gente? Normalmente, o resumo simples tem que constar o número de palavras, o número de caracteres, e dependendo, como eu disse, né, das normas, ou você vai destacar cada uma dessas palavras, introdução, objetivo, tá certo? Alguns resumos a gente não coloca referências bibliográficas, outros a gente coloca, e palavras-chave ou descritores, tá certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né, aqui na minha área da medicina veterinária, e o que é que a gente observa, né? Nas normas desse congresso, ele pediu para eu destacar a área do meu resumo, o título, o nome dos autores, tá certo, gente? Quem são esses autores, tá certo? E veja aqui, ó, o resumo simples, né? Vejam que é um resumo bem, como diz o nome, simples, tá certo? Parágrafo único. Nessa condição desse congresso, eu não destaquei a palavra introdução, 2 pontos, e descrevi sobre a temática. Eu não destaquei a palavra objetivo e descrevi sobre a temática, e assim por diante. Finalizo sim com a minha conclusão e as palavras-chave, tá certo? Nesse congresso, mais especificamente, eu não precisei colocar as referências bibliográficas, mas eu vou dizer pela segunda vez. Baixem as normas do congresso, baixem as normas de um artigo científico e vejam como é que se escreve esse resumo. Eu costumo dizer, gente, que o resumo, ele é a merchandise do seu trabalho. Se um resumo for bem descrito, né, a pessoa que literalmente se interessar pela temática vai gostar e vai ler o seu resumo,
ou então vai gostar, né, de ler o resumo simples e, consequentemente, ler o seu artigo, né? Da mesma forma o TCC, porque no TCC normalmente a gente também escreve um resumo simples, tá certo? Então, o resumo simples, gente, é a merchandise do seu trabalho. E conforme eu disse para vocês, depende das normas do Congresso, depende das normas do CCC e depende das normas de um artigo científico. O que eu posso dizer é que um resumo simples, ele tem que ser claro, objetivo, tá certo? E fazer literalmente a merchandise do trabalho de vocês, tá certo? Ok? Então, esse, gente, é o resumo simples, tá? Vamos agora para um resumo expandido. Como bem diz o nome, é um resumo simples, só que um pouco maior. E, professora Karine, será que vai abordar os mesmos pontos de um resumo simples, gente? Então, vamos lá. Não, gente. O resumo expandido, né, além de constar introdução, objetivo, metodologias, resultados e conclusão de um resumo simples, e alguns momentos referências bibliográficas, o resumo expandido tem que constar, gente, a discussão, que eu particularmente eu acho a parte mais importante de um trabalho são resultado, discussão e conclusão, tá? Então, o resumo expandido, ele é bem maior do que um resumo simples. Existem congressos que exigem resumo expandido? Sim, existem congressos que exigem resumo expandidos. Tem alguns congressos que você opta por resumo simples ou resumo expandido, tá certo, gente? Então, relembrando, o resumo expandido, ele pode constar dentro das normas de um congresso, por exemplo, tá certo? E aí, esse resumo expandido, esse sim é como se fosse um pequeno artigo científico que eu vou descrever a introdução, escrevo um pouco sobre a introdução. Depois, dentro da própria introdução, eu já coloco o objetivo, depois eu vou destacar metodologia, depois resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas, tá certo? Normalmente, no resumo expandido, ele exige anteriormente um resumo simples lá na frente, tá certo? É como se fosse um pequeno artigo de fato. E dependendo das normas desse resumo expandido, resultado de discussão pode vir juntas ou separadas, tá? Vou gravar uma aula também para vocês, mostrando cada passo a passo o que é uma metodologia, o que é introdução, o que é um resultado, o que é uma discussão e uma conclusão. Tá certo? Normalmente as referências bibliográficas, elas também variam conforme as normas da ABNT, ou Vancouver e assim por diante, tá? Então, um resumo expandido é um resumo simples, mas bem amplificado, onde eu vou ter maior quantidade de palavras para escrever, maior quantidade de, literalmente, frases. E o resumo expandido tem que constar o item introdução. Dentro da introdução, a gente finaliza com objetivo, depois metodologias, resultados, pode vir junto ou separar discussão, conclusão e referências bibliográficas, tá certo? Artigo científico, gente, o artigo científico é um pouco mais complexo, tá certo? Ele também tem as mesmas normas, digamos, de um resumo expandido, só que você pode escrever, né, a maior quantidade de palavras, tá certo? É importante, dentro do artigo científico, gente, a gente destacar principalmente resultado de discussão, porque ali é que você vai vender seu peixe. Lembrando que no artigo científico tem que constar um resumo simples? Tem. Lembrando que no resumo expandido tem que constar um resumo simples? Tem. Por isso que o resumo simples é a base de tudo. Professor, o que vai diferenciar? De novo, gente, as normas de um congresso ou as normas de uma revista, tá certo? Posso depois aqui também gravar para vocês como procurar nessas bases de dados, tá certo? E os artigos científicos. Normalmente, gente, dependendo do seu, né, do que você quer angariar, né, para o seu currículo, para uma residência, para um mestrado, para um doutorado, o ideal é que você, né, visualize na plataforma Sucupira, tá certo? Digamos, o qualis daquela revista, tá? E é importante você baixar as normas daquela revista, mas o interessante também são baixar, gente, artigos publicados nessa revista, para você se nortear em relação à escrita do seu artigo científico, tá certo? Então, o que é que o artigo científico tem? Também, gente, contesta todos os itens de um resumo expandido, introdução, objetivo, metodologia, resultado, discussão, conclusão e referência bibliográfica. Só que aqui você vai explorar bem mais os seus dados, tá certo? Bem mais mesmo. Principalmente resultados e discussão. E como é que são essas normas? Aí, gente, varia de revista para revista. Mais uma vez eu digo, dependendo do que vocês querem, vejam quais da revista, baixem as normas da revista, tá certo? E baixem artigos, né, publicados naquela revista, que vai ajudar bastante vocês na escrita, tá? Então, eu só trouxe aqui para vocês esse pequeno artigo científico, tá certo? Ó, então, vejam que dentro do artigo científico a gente tem aqui um resumo simples, ó, parágrafo único,
palavras-chave, não precisa nessa condição de referências bibliográficas no teu resumo simples, tá certo? Não sei se vocês conseguem visualizar mais, a gente não destaca a introdução, 2 pontos, objetivo, 2 pontos, tá? É uma escrita direta. Aí, dependendo da revista, né, vem abstract, ou às vezes eles pedem o resumo em português, o resumo em inglês, o resumo em espanhol, tá certo? Ó, introdução, descreve sobre a introdução, no meu caso aqui foi um relato de caso, né, que é uma das minhas áreas. Resultado de discussão, que é a parte principal de um trabalho científico, tá certo? Conclusão, referências bibliográficas. Então, na verdade, aqui é um artigo científico, mas que está mais para um resumo expandido, digamos assim, porque foram só 6 páginas, tá certo? Então, ele é um artigo científico, mas parece mais um resumo expandido mesmo. Ok? E o TCC, gente? TCC é algo mais complexo, ali é que você vai, né, literalmente explorar a sua introdução, seus resultados, sua discussão, sua conclusão. A metodologia, ela tem que ser muito mais, né, muito bem detalhada, seus resultados muito mais explorados, sua discussão, então, nem se fala. Tá? E o TCC também consta no TCC, é lógico que isso varia de instituição de ensino para instituição de ensino, mas provavelmente os TCCs, né, além da folha de rosto, nós temos também um resumo simples, que é a capa do teu trabalho, a merchandise do teu trabalho, associada normalmente a um abstract, tá certo? Então, de novo, tem que baixar as normas do TCC da instituição que você, né, está cursando, né, e consequentemente escrevendo o seu TCC para dar uma visualizada normalmente, né, em relação a isso. Mas o TCC é certeza, vai ter o quê? Introdução, certo objetivo, geralmente objetivo geral e objetivos específicos, se for o TCC 1, se for o TCC 2, normalmente só objetivo, né, geral, tá certo? Metodologia, resultados, discussão, conclusão. Se for um TCC 1, dependendo também da instituição, a gente tem que colocar as perguntas de partida, a hipótese, tá certo? Que eu também vou explorar aqui no nosso canal, tá certo? Então, o TCC é como se fosse um artigo científico bem amplo. Então, na escala da evolução, professora Karine, como seria? Um resumo simples? Um resumo simples, né, evolui para um resumo expandido, um resumo expandido evolui para um artigo científico e um artigo científico evolui para um TCC, comparando as estruturas. É lógico, gente, que a partir de um TCC a gente pode elaborar tudo isso, né, um resumo simples para um congresso, um resumo expandido para um congresso ou para uma revista científica, um artigo científico e assim por diante, tá certo? Então, mostrando para vocês que o TCC é como se fosse um artigo científico muito amplo, que aqui, né, eu vou ter condições de escrever muito, explorar bastante a introdução, os objetivos gerais e objetivos específicos, a metodologia, resultado de discussão, principais partes, que eu já disse para vocês, conclusão e referências bibliográficas, tá certo? Dependendo também da condição, principalmente se for um TCC 1, a gente tem que ter cronograma, orçamento, né, e assim por diante. Então, varia de instituição para instituição, tá certo? Então, quero agradecer a atenção de vocês, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Professora Karine Leite. Espero que tenha dado uma ideia aí para vocês, uma clareza em relação ao que é um resumo simples, o que é um resumo expandido, o que é um artigo científico e o que é um TCC. Na verdade, é como eu disse, a evolução. A partir de um resumo simples, né, eu posso escrever um resumo expandido, a partir de um resumo expandido, um artigo científico, e a partir de um artigo científico, um TCC. Dizendo mais uma vez que a partir do TCC nós podemos ter tudo isso. Tá certo? Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E preparem-se porque vai ter muito conteúdo por aí em relação a um resumo simples, uma estrutura, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Um TCC, como escrever a introdução, a metodologia, objetivos, tá certo? Discussão, que é a principal parte aí dos artigos, como todos, dos TCCs, tá certo? Obrigada pela atenção.